Olá, queridos! Estamos no ar com mais um Conversa Pública e hoje num dia assim muito especial. Afinal de contas, hoje a nossa Boas Novas completa 30 anos e é uma honra estarmos aqui levando até você programas repletos de entretenimento, cultura, informações as mais variadas e principalmente o ensino da Bíblia, pois ela é que nos conduz e o ensino da Bíblia levar até você as boas novas de Cristo é a razão de ser da nossa querida Boas Novas. Nessa data tão importante para todos nós não podemos deixar de falar de um programa que eu tenho certeza você também ama, que é o Abrindo a Bíblia, o programa que nesta jornada ajudou milhares de telespectadores a conhecerem melhor a palavra de Deus, a caminharem com Jesus, a se reconciliarem com Deus. E hoje eu tenho um presente para vocês, porque eu vou conversar com a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que apresenta ou apresentou o Abrindo a Bíblia durante tanto tempo, né? E hoje eu tenho a honra de recebê-la aqui no Conversa Pública. Pastora Raquel, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, querida. Primeiramente, também quero dizer que a honra é minha, Celeste, a honra é minha de estar de volta, conversando e falando algumas coisas sobre Abrindo a Bíblia. Então, eu me sinto muito honrada de estar com você hoje. É isso aí. A gente tem que falar sobre esse programa e ter você, eu tenho certeza que é um presente para o nosso telespectador também, Raquel, porque esse programa, em todas as pesquisas que eu sempre fiz a respeito da Boas Novas, ele aparecia como top, né? O top 1, o primeiro programa, o programa mais ouvido, o programa mais querido na tela da Boas Novas, viu? Então, eu considero isso uma bênção super. Glória a Deus, sim. Glória a Deus, com certeza. E por isso que eu queria te perguntar, começar te perguntando, como é que foi o teu envolvimento com a Boas Novas? Bem, o meu envolvimento, o primeiro envolvimento que eu tive com a Boas Novas foi em 1993, quando ela foi adquirida em março. Eu e Cláudio chegamos em Manaus para ajudar na igreja em julho de 93. Então, o meu primeiro envolvimento foi na questão do pagamento, estava todo mundo naquela mobilização, vamos pagar, vamos nos juntar. Então, eu fazia muito bolo de chocolate, o quitão amazonense, que é o nosso cachorro-quente, e aquilo, então, era a minha participação, porque todo mundo estava fazendo isso, Celeste. Um comprava uma melancia, fatiava, vendia, fazia bola, doce, bolos, e todo mundo, assim, era uma grande mobilização. Então, o meu primeiro contato, assim, de fazer algo pela Boas Novas, foi fazer meu bolo, que minha mãe tinha uma receita muito boa de chocolate, e o meu cachorro-quente, e os molhos e tal. E aí aquilo foi, eu assim senti aquela emoção, sabe, tudo aquilo que a igreja estava fazendo, e me participei, então, dessa forma. Primeiro grande desafio, né? Primeiro Sim, grande desafio, primeiro verdade. grande milagre que a gente considera mesmo naquele momento de aquisição da televisão ali no Amazonas, né, Raquel? Sim, verdade. Um E milagre, né, Celeste? com Foi um grande milagre também, de grande, Deus, porque as pessoas podem pensar, que dinheiro que essa senhora vai fazer vendendo um quicão, né, que é o cachorro-quente, a gente chama de quicão em Manaus, e bolo, né? Mas quando todos se unem, Deus multiplica. Essa é é a isso palavra. mesmo. É isso mesmo, ele derrama. O que ele quer é essa predisposição nossa, né? Porque o É, milagre ele faz. é Nós não isso mesmo. fazemos, né? Mas Nós quando a gente. participamos só pela fé, mas Ele que realiza. É isso mesmo, é isso mesmo. E Raquel, como é que surgiu a ideia de um programa de televisão, do Abrindo a Bíblia, né? Aham. E assim, o que te motivou a fazer esse programa? Bem, no início, eu era uma pessoa um pouco assim recatada. Quando eu cheguei em Manaus, recatada no sentido de pregar, de falar, e eu comecei a dar aula numa escola americana em Manaus durante 5 anos. E todas as minhas manhãs eram ocupadas pelo esse trabalho. Eu lembro que um dia, e eu amava aquele trabalho, para mim eu ia ficar em Manaus o resto da minha vida dando aula nessa escola. E passou um tempo, assim, lá pelo 4º ano, eu senti uma insatisfação, assim, uma coisa
E eu falei assim, não, isso não pode estar acontecendo, porque eu amo essa escola, eu tenho que ficar aqui o resto da minha vida. Mas sabe aquele desligamento emocional, aquela impaciência? Aí eu falei com uma pessoa muito especial, que era minha mãe, e disse para ela o que eu estava sentindo. E ela me disse essas palavras: minha filha, pode ser que Deus esteja abrindo uma outra porta para você, um outro momento na tua vida. E eu me lembro que isso foi em 98, em 99. Agora, só eu estou pulando um pouco para frente, né? Começou-se ao vivo, mas o programa Abrindo a Bíblia começou gravado. Nós gravávamos no estúdio da Boas Novas, lá no Santo Antônio, e eu lembro que a gente passava assim boa parte da tarde, porque tinha uma fila de pessoas querendo gravar também, a gente ficava até a noite, até chegar a nossa vez de gravar. E eu fiquei um pouco triste, porque às vezes o horário era assim, tipo, tapa buraco, coloca nesse horário aqui, 2 da manhã, aí daqui a pouco 6 da tarde, daqui a pouco era outro horário. E eu estava assim pensando, quando é que vai ter um horário fixo para o Abrindo a Bíblia? E eu lembro que naquela época a pastora Márcia Câmara trabalhava na Boas Novas, e ela sempre falava para a gente, olha, eu acho que seria fantástico um programa de manhã, né? Pelas manhãs, quando as pessoas acordam, tem um devocional, e seria tão. E eu achava, não, de manhã, porque para mim, os programas como Alfa e Ômega, Família Feliz e Panorama, acho que você lembra, né? Todos eles, Sim, com e certeza. Proclamar, eram todos à noite. E eu assim, não, vai ter muita gente que vai estar ali para assistir. Então, quando ele começou, foi assim uma coisa fantástica. Agora, ele começou gravado, sim. Eu lembro que quando a gente gravava, e antes da gente gravar, porque eu não tinha essa experiência tanto de pregar, o meu querido esposo falecido, Cláudio, falou assim, Raquel, é o seguinte, eu vou abrir a Bíblia, a gente vai abrir nessa passagem, tá, onde estudava, e eu começo, eu falo, e você coloca as tuas colocações, o que você acha desse tema? Aí, assim, tá bom, razoável, vamos lá. Então, começou dessa maneira, o casal, né, abrindo a palavra de Deus, a gente não entrava assim no sentido de uma exagese, né? A gente entrava na parte de fé, esperança, pessoas que estavam com corações machucados, perdão, abrindo o evangelho de Cristo, que salva. Então, esse era o propósito. E eu senti no começo um pouco assustada, mas logo eu vi que aquilo era algo de Deus, que Deus estava me chamando para aquilo. E que o Cláudio estava ali também, de uma certa forma, me amparando. Ele começava, ele era o âncora, né? E depois, você sabe, passou um tempo, acabou que eu fiquei na frente do programa, né? Verdade. Agora é isso, né? Às vezes a gente começa, a gente quer fazer de um jeito, Deus nos empurra para fazer outro, e o jeito dele é sempre o melhor jeito, né, Raquel? Porque Essa. né? Eu acho que exatamente esse tom que você deu ao programa, ele tocava diretamente o coração das pessoas, porque quantos testemunhos maravilhosos, eu tenho certeza que você foi abençoada com eles também, quantos testemunhos maravilhosos a gente pôde ouvir, receber mensagens das pessoas, né, dizendo quando tinha sua mensagem, aquela palavra daquele dia, tinha tocado os seus corações. Aliás, hoje eu ouvi um depoimento aqui de uma colega de trabalho e que ela estava me dizendo que o marido dela não era evangélico, mas o único programa que ele assistia era o Abrindo a Bíblia. Exatamente pelo tipo de mensagem que você trazia. Amém, amém. Sabe que isso é interessante. Só uma coisa, voltando aqui, não tem como a gente não falar da palavra sem que primeiro ela entre em nós. Então, para mim, aquilo era um devocional, era um agente de transformação também. Claro que eu já era uma pessoa que lia minha Bíblia, estudava a Bíblia, mas o fato de eu estar ali levando para outros, Deus sempre falava comigo. Então, a mudança também era em mim. Tudo que Deus estava fazendo com a pessoa que estava lá recebendo, passava por nós também. E o que você falou é interessante. Muitas pessoas, quando a gente saía assim em Manaus, nas ruas, no comércio, falavam para mim, olha, eu não sou evangélico, eu sou espírita, católico, eu sou ateu, mas eu gosto de assistir esse programa. Então, dá para se entender, entende-se que não era só para a comunidade evangélica o Abrindo a Bíblia, era algo que todas as pessoas, né, elas tinham, elas ligavam a TV e estavam ali. Eu tenho um testemunho, quando fui para uma igreja uma vez pregar em Manaus, de uma senhora que era gari,
E na época que ela assistia, ela bebia muito, então ela chegava em casa totalmente embriagada. Ela, quer dizer, não embriagada, ela começava a beber. E ela ficava lá, e naquela época passava de madrugada. E ela me fala que eu ficava assim na televisão, para um lado e para o outro. Claro que não era eu, era ela que estava com a garrafa de cachaça, né? Mas aos poucos ela parou para assistir e ela começou então a ter aquele hábito de assistir quando chegava em casa. Bem, no final da história, ela comprou uma Bíblia, ela começou a frequentar uma igreja e hoje ela é uma diaconisa. Então, Olha, assim, são testemunhos de transformação, que a gente sabe que a gente não, ninguém transforma ninguém, a não ser o poder da palavra de Deus. é isso Deus mesmo. transforma. O evangelho é algo extraordinário. Eu estou aqui trazendo para vocês a pastora Raquel Santos, né? Ela que apresentou durante tanto tempo, abrindo a Bíblia, abençoou a sua vida, com certeza. E hoje aqui é o nosso presente para você, nos 30 anos da nossa Rede Boas Novas. Você fez mais de 7.000 programas. Mais de 7.000 programas. A gente Gente, está... eu não sabia dessa estatística. Pois é, mais de 7.000. Eu tenho um número aqui, 7.511, né? Uau! Mas Eu vou isso até anotar aqui. a gente ainda tem que considerar aí que algumas vezes a gente teve reprises, etc. É. Mas olha só que coisa linda, né? Que coisa linda. E aí, Raquel, a gente, como eu já te falei, a gente sempre que fez a pesquisa, as pessoas falavam isso, né, do quanto foram abençoadas. E quando as pessoas não te veem mais na televisão, a pergunta que não quer calar é sempre a mesma: cadê a pastora Raquel? Por que ela parou de fazer o programa? Aí hoje eu quero representar o telespectador aqui e levar para você essa pergunta. É uma boa pergunta, e obviamente as pessoas vão perguntar isso, né? Bem, no ano de 2018, o meu filho, né, que estava em Manaus, ele veio morar nos Estados Unidos. E depois, no ano de 2019, o pastor Cláudio também migrou para cá. E nessa época eu ainda estava, de uma certa maneira, ainda procurando consertar, reparar o meu casamento, né? Então, a minha filha, depois que o pastor Cláudio foi em 2019, um mês depois foi a minha filha e meu genro. Então, toda a minha família começou assim, gente, eu vou ficar aqui para trás. E eu senti no meu coração, claro que eu sempre fui uma mãe perto dos meus filhos, muito ativa no meu lar, mas um dos meus filhos precisava de uma missionária, né? Porque eu fui missionária há tantos anos na Boas Novas, mas o meu lar, precisamente, precisava de um cuidado especial, especialmente um dos meus filhos, que mudou para cá. Então, eu senti paz, eu senti que era Deus, naquele momento, me tirando daquela missão por um tempo e me levando para fazer uma outra missão, uma missão para minha família. Então, esse é um dos maiores, talvez o principal motivo que eu parei por um tempo e comecei a ser missionária, mas assim, de uma forma mais integral para os meus. E isso foi feito também. Eu não sou movida por palavras que pessoas me dizem, mas Deus usou uma pessoa de uma palavra profética muito forte, numa época onde eu nunca pensei em sair de Manaus, nunca. Assim, não, vou ficar aqui para sempre, abrindo a Bíblia sempre vai estar aqui, até eu ficar velhinha. E foi uma palavra tão forte, e ela se cumpriu, essa palavra, de que que eu viria para um outro país e que estaria fazendo uma missão para os meus, para a minha família. Então, eu estou debaixo desse propósito, debaixo desse guiar de Deus. Não é uma coisa que vem da minha cabeça, mas uma coisa orientada que eu vejo que, como diz a Bíblia, o caminho do homem, né, ele é guiado por Deus, o justo que serve a Deus. E eu vi que Deus me guiou por esse caminho. Então, por isso, eu sinto falta, é algo que as minhas manhãs eram assim tão abençoadas, né, por levar a palavra. Mas eu estou pensando em voltar, assim, no sentido de talvez pela internet, YouTube, eu preciso realmente mobilizar para que isso aconteça e começar de novo, voltar, talvez não gravando na Boas Novas,
mas é ter essa plataforma onde que a palavra de Deus seja levada. É o grande objetivo, né? É, Você continuará levando as boas novas de Cristo a todas as pessoas, que é o que o Senhor realmente nos ordena fazer, né? é verdade. Você faz parte da história da Boas Novas, né? Você estava lá no início, na aquisição da Boas Novas, você participou desse movimento, depois você continuou fazendo parte, apresentando, abrindo a Bíblia, e não há como dizer que hoje você não faça parte dessa história. Você faz parte dessa história. Quando a gente fala em Boas Novas, as pessoas lembram, né? Lembram de apresentadores e lembram da querida pastora Raquel. O que você diz, Raquel, da Rede Boas Novas de televisão, da importância dessa missionária que completa 30 anos nesse momento? Essa é a palavra certa, ela é missionária porque ela leva boas novas. Eu creio que a Boas Novas, ela é um canal de grande influência, mas eu creio também que, comparada a outros canais, ela não é tão influenciada, porque muitos que influenciam são influenciados. Eu vou dar aqui um exemplo. Essa questão de hoje que as pessoas estão falando sobre a ideologia de gênero, se você olhasse no passado, 50 anos passados, você voltasse a um canal de televisão naquela época, seria uma coisa absurda, de que homem é homem, mulher é mulher, e todas essas coisas que estão sendo faladas. Mas eu tenho notado que esses mesmos canais que eram tão confiáveis e que criam nessa verdade, que é a verdade de Deus, que é imutável, elas começaram a perder um pouco da sua credibilidade, que elas foram muito influenciadas pelos valores da sociedade, de tudo que está em volta. A Boas Novas, contrapartida, ela que começou há 30 anos, mas ela não mudou em nada. A essência, os valores, os princípios, em nada mudaram. O percurso dos 30 anos, ela começou com aquilo e ela continua propagando a mesma verdade, que é a verdade de Deus, né? Ela não é, ela não tem assim, a verdade é absoluta. Ela prega a Cristo e não tem essa questão do relativismo, né? Porque as pessoas hoje em dia elas querem mudar, né? O que eu acho é o que é certo. O que eu penso, o que eu estou sentindo. E não é isso, é o que a Bíblia diz. Então, eu acho que ela é um grande diferenciado. Às vezes, pode ser um formato mais simples, mas a essência, a palavra, a cultura do reino, os valores que são eternos, eles são, é visível. É por isso que ela tem resultados que duram, de pessoas que são transformadas. Ela é um agente de transformação. Enquanto que muitos outros canais e emissoras são agentes de entretenimento. Mas o entretenimento vem e vai, passa. Ela não transforma. Então, a Boas Novas, eu creio que até Jesus voltar, ela vai continuar com os mesmos valores. A mensagem dela nunca mudou. Ela sempre vai continuar. Ela não vai ser influenciada. Ela é uma influenciadora que permanece no propósito dela de levar Deus. E Deus não muda, né? Deus é eterno. E a sua palavra também né? Por isso que eu gosto aqui, eu estou até com a minha Bíblia aberta aqui. Isaías 55, eu acho que seria o tema, seria o versículo-chave da Bíblia, né? A palavra de Deus, ela né, quando sai da boca de Deus, ela nunca retorna vazia. Nunca retorna vazia. Primeiro, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. O propósito de Boas Novas, seja abrindo a Bíblia e todos os programas maravilhosos de música, de clipes, de entrevistas e de mensagens. O foco principal é transmitir Jesus, é levar a palavra que transforma, né? Liberta. O slogan da Boas Novas: 30 anos transmitindo Jesus, abençoando vidas e avançando pela fé. Amém. Já que você falou do slogan aí, eu lembro que quando nós tínhamos o Abrindo a Bíblia, não sei se você notava que estava escrito Abrindo a Bíblia, e embaixo falava a vida de Deus no seu dia a dia. É isso né? aí. É isso que a Boas Novas a vida de Deus no cotidiano da pessoa, das pessoas que estão ligadas ali. É para isso, né, que o Evangelho
é pronunciado para transformar pessoas, para efetivamente abençoar vidas, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com qualidade. Raquel, a gente já está quase aqui no nosso último bloco, né, caminhando quase para o final do nosso programa, mas eu queria te ouvir mais uma vez. Você já emitiu uma opinião até a respeito dessa questão, né, dos modismos, das questões que hoje vêm impactando de uma forma muito direta as famílias, né, como essa questão da identidade de gênero, a questão do empoderamento feminino, a questão do feminismo que está aí tão forte. Parece que quando a gente fala ou não é adepta ao feminismo, ao empoderamento feminino, a gente está diminuindo a mulher. Qual é a sua opinião a respeito disso, Raquel? E a minha opinião é que a Bíblia, o Evangelho de Cristo, é um livro tão impactante que ele confronta, ele afronta também as pessoas. E ela afronta e confronta com a verdade. E tem muita coisa que, claro, a pessoa que está naquele estilo de vida que é não um estilo que Deus orientou, ou que Deus desenhou para que nós pudéssemos ser felizes, porque tudo que Deus faz não é para tirar nossa alegria, é para que a gente viva com alegria e com paz. Então, tudo aquilo que vai de encontro a esse estilo de vida que afronta, vai causar um pouco não, muito assim, revolta, e pessoas vão falar e criticar. E é triste, sabe, Ana, ver isso. Uma coisa que, pela minha idade, que se eu fosse olhar 30, 40 anos passados, seria uma coisa que eu nunca pensaria que pudesse acontecer. Isso aqui é inadmissível. Imagina uma coisa tão básica como a nossa identidade, né? O gênero da pessoa está em pauta, está ali sendo, e até mesmo tudo que você falou aí sobre o feminismo, essas coisas que no passado a gente nunca pensaria que hoje está como está. É incrível como a nossa sociedade ela realmente está saindo totalmente daquilo que Deus tem para ela, dos propósitos divinos. E a Bíblia fala, né, próximo à vinda de Cristo, que Jesus voltaria, os dias seriam como de Noé. E como é que nos dias de Noé? A promiscuidade, o total desprezo de Deus, o total desprezo daquilo que Deus falou, dos valores de Deus, dos valores da cultura do reino de Deus. Então, nós também estamos vivendo isso agora. É um total desvencilhar, o afastamento, tirando Deus de todo segmento, de todas as áreas da vida, né? Seja na cultura, seja na educação, seja pessoas no seu trabalho, no seu pensamento pessoal, são alienados de Deus. E isso é o reflexo do que nós estamos vivendo hoje. Verdade, verdade. É realmente falta de entendimento da proposta de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Sim. Querida pastora Raquel, nosso tempo está acabando. Gente, agora isso me faz lembrar uma coisa. Eu abrindo a Bíblia, eu lembro que isso é 1 hora, meu Deus, 1 hora é muito tempo de ficar falando, mas passava tão rápido, daqui a pouco já acabou, eu tinha mais para falar, né? E eu já entendo essa questão de tempo, sabe? Mas eu quero outro versículo também dizer que é um dos versículos bases também, que chave do abrindo a Bíblia, está em Isaías 40, versículo 8, né? Seca-se a flor, cai, né? A flor seca, a erva cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus falou, é eterno. E na sua palavra é o que os valores, né, de Deus, os princípios eternos, eles são para sempre. Muito bom, muito bom. Então a gente vai estar encerrando o nosso programa, mas eu gostaria que nesse fechamento você mandasse uma palavra aí, desse uma palavra para tantos telespectadores, que eu sei que hoje vão ficar muito felizes de poder ter você. Bem, a minha palavra, interessante que eu não estava preparada para isso, mas é algo que eu tenho vivenciado na minha vida. Eu acho que todos vivenciam em algum momento, que é o perdão. Seja o perdão para uma pessoa que você trabalha com ela no convívio do teu trabalho, teu emprego, seja no ministério, alguém da tua igreja, seja um familiar com pessoas. O ser humano nunca vai viver isolado. Então, por essa estar junto, sempre um vai ferir o outro, né? E quão necessário e importante é liberar o perdão
verdadeiro. E o perdão verdadeiro é aquele que não deseja vingança, que não deseja fazer a pessoa sofrer por aquilo que ela te fez sofrer. Então, eu diria que esse é algo divino e Deus nunca daria algo para alguém fazer que não fosse viável. Se Ele está falando que a gente pede de nós algo, é porque Ele sabe que a gente pode fazer. Claro, com a graça dEle, a ajuda dEle, mas Deus não pede missão impossível a ninguém. Perdão é viável. Porque pessoas falam, mas é impossível. Não é, não. Se Deus quer, Deus nos perdoou, quem somos nós que não podemos perdoar? Eu acho que seria essa a minha palavra. Bacana, e é uma excelente palavra, porque no final das contas, o maior beneficiado com o perdão é aquele que perdoa, não é mesmo? É aquele que perdoa, né? É isso mesmo, Isso somos livres. liberta, é verdade. Querida pastora Raquel Santos, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço. Poderosamente, tá Eu que bom? agradeço de coração. Obrigada, Celeste. Obrigada, Ana. Obrigada, Boas Novas. Parabéns, 30 anos. Isso aí, 30 anos avançando pela fé, 30 anos transmitindo Jesus, abençoando vidas. Tchau, Amém. pastora. Tchau. Tchau também para você que esteve conosco hoje e até a próxima. Obrigada.